Olá, pensadores e pensantes do futuro! Hoje nós vamos falar sobre os conceitos da educação nos clássicos da sociologia. Bem, desdobrar acerca da educação nos dias de hoje nos remete a pensar em como a sociedade construiu seus fundamentos e pilares estruturais, como a política, a religião, a economia, a educação e afins. Bem, abordando a sociologia pelo lado histórico, na análise de Karl Marx, infere-se que a primeira revolução industrial mudou consideravelmente a vida de milhões de pessoas, pois com o êxodo rural surgiu o inchaço urbano somado às péssimas condições de trabalho. As assertivas do economista Marx compreendem a dominação e a luta de classe como um produto, um resultado do modelo capitalista. E o que seria esse modelo capitalista? É um sistema em que os donos do meio de produção obtêm o seu lucro, ou então a mais-valia, por meio da força do trabalhador, na qual o trabalhador ele vende essa força. A problemática se desenvolve aí, uma vez que esse proletariado ele não tem, além da mão de obra qualificada, a sua consciência de classe. Então ele fica submetido a esse lado negativo do capitalismo, né? Ele é só mais um alienado. Karl Marx não necessariamente quis educar as minorias, porque na verdade a sua pauta nunca foi educação, mas ele propôs a consciência de classe como um meio de promover a luta de classe para alcançar a ditadura do proletariado com fins de justiça e igualdade, sem a tal da propriedade privada, porque para ele a propriedade privada é o que gera as injustiças. Marx já dizia em uma frase que a infraestrutura é o que determina a superestrutura. Mas e o que seria essa superestrutura? É a cultura, é a religião, é o direito, é a educação. Paralelo a isso, no mundo de hoje, observa que a injustiça presente ali é nítida, ao passo que, por exemplo, quem estuda em um colégio particular ou então possui os meios de produção, tem a maior possibilidade, tem a maior chance de pagar por uma qualidade de vida ao invés de depender do Estado. E não desmerecendo essa instituição, mas é porque a demanda pública, como é no caso do Brasil, atrapalha no desenvolvimento concreto da educação e, como a gente sabe, somente ela é capaz de transformar a realidade. Quem que é esse cara aí do lado de baixo? Do lado direito. Ele é Émile Durkheim, ele foi o primeiro a instalar a sociologia como uma disciplina. Esse sociólogo, ele refere-se à compreensão da sociedade a partir do indivíduo e não a partir da economia, ali como trata Karl Marx. O método dele é o positivista, ele impõe a necessidade da neutralidade para você ter objetividade na sua investigação, porque os fatos sociais eles devem ser tratados como coisas, ou seja, a gente tem que eliminar as pré-noções. Na obra de 1893, chamada Da Divisão do Trabalho, pode averiguar-se como a sociedade se diferenciou na transição entre pré-revolução industrial e pós-revolução industrial. Na pré-revolução industrial, a sociedade era simples, ela era mecânica, com um baixo grau de dependência entre as pessoas. E após a revolução industrial, o grau de dependência aumentou, ao passo também que a funcionalidade de todas as instituições ela requer uma maior integralidade entre os indivíduos, né? Por exemplo, a limpeza urbana, sem ela a cidade entraria em calamidade. E também o tanto que é importante o papel da polícia, tanto que tem que ser bem definido, né? Porque ele é que garante o impedimento do caos e a segurança. E, não menos importante, ou ainda, o mais importante, o papel do professor. Esse consegue ensinar e orientar os indivíduos desde a sua infância. Aqui cabe a gente falar da coercitividade de Durkheim, porque ele aborda como a força de que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos. Quando, por exemplo, na sociedade a coesão funcionando regularmente, há também uma ordem e o desenvolvimento proporcionalmente. Mas quando há anomias, quando há falta de normas, a tendência é a desordem. O papel da educação, por exemplo, quando há investimentos e apoio, um jovem que estuda será coercitivamente induzido a prosperar pelo caminho do saber e assim crescer na vida. Já ao contrário, quando há corrupção, quando há violência e afins, esse mesmo jovem tenderá a caminhar para o lado negativo. Ainda no século XIX para o século XX, aí do lado de cima, do lado direito, a gente vem tratando de Max Weber. Ele vem rompendo com o positivismo ali de Durkheim, porque ele parte do método compreensivo, né, que é feito da análise e interpretações para a ação social, que se baseia puxando
assim, mais nas intenções, nas relações coletivas, nas motivações. Trazendo aqui para a nossa realidade e seguindo as ações sociais, a gente vê como que a gente pratica e como que a gente se mantém nessas relações interpessoais, né? E pelos tipos ideais. Se a gente continuar as possibilidades do jovem ali tratado em Durkheim, a gente nota que a maneira na qual ele busca estudar é um tipo de ação social racional, porque ela tem finalidades prévias, né? Ele quer crescer na vida. E juntamente essa ação tem a ação social racial, porque ela vem provida de valores, tipo, o jovem ele quer crescer na vida através dos estudos, né? Ele não quer praticar coisas erradas, ele vem pela honestidade, um tipo de valor. Em torno dessa realidade gira a teoria da dominação, que é caracterizada pelo poder, pela obediência, mas como que funciona essa teoria da dominação? Bem, o Estado ele tem um poder legítimo e ele possui o monopólio da violência. E nós, enquanto cidadãos, reconhecemos isso como uma ação legal que pode prever a segurança e a obediência à ordem. Então, nós nos submetemos e aceitamos essa condição do mundo moderno. Há também de destacar nessa tese weberiana a ação social tradicional, que ela está presente em todo tipo de sociedade, seja ela mais afastada ou não. Essa ação é aquela de costumes e valores, por exemplo, nas datas comemorativas, né? O tanto que é importante não somente respeitar e entender os símbolos datados, mas acima de tudo conhecer o significado histórico, né? Porque isso possibilita e estimula o avanço do conhecimento da sociedade. No mais, embora cada sociólogo tenha abordado o mundo sob uma perspectiva diferente, sem trabalhar especificamente a educação e sim toda a sociedade, nota-se que se a educação ela estiver presente em qualquer ocasião, ela tem a possibilidade de mudar o histórico humano. Basta conhecer como que a sociedade funciona. E por isso temos os 3 pilares da sociedade. Temos Karl Marx, temos Max Weber e temos Emile Durkheim.